As últimas notícias vindas aí da política mostram que a função de deputado em home office pode ser uma possibilidade ou não. Nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, que conversa com a gente todas as sextas-feiras sobre esses assuntos cada vez mais quentes, né? Praticamente factuais, como a gente fala no jornalismo. Doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. É um prazer aqui, sempre estar com vocês, tentar esclarecer um pouco do nosso ouvinte aí, as questões mais intrincadas, assim. Lembrando que a piada do home office, o doutor Marcelo não tem nada a ver com isso, foi feita pelo apresentador. Mas é o que acontece, né? O deputado Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos e pediu ao presidente Hugo Motta para que ele volte a exercer a função de deputado. Isso é permitido? Então vamos lá, Guarizo. Primeiro que a gente pega lá, puxa lá o caso da semana, para explicar um pouco para o nosso ouvinte as questões do Congresso Nacional. De uma maneira geral. Exatamente. E, vindo para cá hoje, eu fui lá dar uma olhadinha na Constituição, dar uma relembrada, né? E essa matéria está lá capitulada lá nos artigos, se alguém tiver curiosidade de ver, 55 e 56 da nossa Constituição Federal. E não há essa hipótese, né? Há a hipótese, por exemplo, de uma licença para você tratar saúde, e essa pode ser, inclusive, renovada. Há a hipótese de você assumir uma secretaria estadual ou de capital, e aí o suplente seu é chamado para assumir a tua vaga, mas sem o risco de perder o mandato. Desculpa cortá-lo, só capital, por exemplo, interior não pode? Só secretarias estaduais e cidades capitais. Olha, interessante. Se um deputado vier a ser secretário de Campinas, ele perde o cargo. Ou numa cidade da Grande São Paulo, por exemplo. Exatamente. Olha só. Então, é muito fruto de articulação, etc. E existe também a licença para tratar de assuntos pessoais, sem remuneração, que ela é pelo prazo máximo de 120 dias, sem o direito à renovação, que é onde se encaixa aí a questão do deputado Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, pediu o afastamento de 120 dias, que é um direito dele como parlamentar, isso é indiscutível, e agora tem essa polêmica, né? Ele, acho que subiu muito o tom, né? O Supremo também deu a reprimenda e ele, em tese, né, se voltar ao país, talvez tenha a sua liberdade privada, né? Razão pela qual ele está pleiteando ser um deputado, entre aspas, aqui usando a tua figura de linguagem em home office. E também há previsão para parlamentares votarem quando estiverem no exterior. Existe? Desde que em missão oficial do Congresso Nacional. Que não é o caso. Pois só que aí ele alega, aí entre muitas aspas, diplomacia parlamentar, né? Isso seria válido, né? Justificaria essa ausência e permitiria, né, ele exercer o mandato morando fora, doutor? Ou isso também não é previsto? Não tem essa previsão na Constituição, não tem também no regimento interno, e aí a regra que se sucede a esse imbróglio é a perda do cargo se você faltar por mais de 1/3 das sessões ordinárias. É essa a punição que ele está sujeito, não agora, porque o Congresso também estava em recesso, voltou agora em agosto, 1/3 das sessões são as sessões oficiais, são 2 por semana, salvo o melhor juízo, então ele tem que faltar por 1/3 das sessões. Aí sim, ele está sujeito a perder o cargo, independentemente de processo na Comissão de Ética. Então é um processo mais rápido que a própria mesa da Câmara pode declarar vago o cargo. Bom, tem até pergunta de ouvinte aqui para chegar nessa questão. Quando se vota uma cassação ou não de deputado, senador, vereador, seja o que for, isso é porque existiu um processo. No caso dele, ele pode perder o mandato automaticamente pelo número de faltas e não exatamente poder ser blindado pelos colegas numa eventual votação. Exatamente, o nosso ouvinte muito preciso na colocação dele, não depende de um processo de cassação. Evidentemente que a mesa vai ouvi-lo, né? Porque aí é um outro princípio também, né? O contraditório, o devido processo legal. Mas eu vou instaurar um procedimento, te ouvir e decidir. Ponto. Sem a possibilidade do, entre aspas, espírito de corpo, que talvez foi o que o nosso ouvinte quis dizer aí, né? Ele não tá, a bancada não pode ter lá um trabalho da maioria da base aliada à direita ou à esquerda para não dar lá o quórum, né, necessário para evitar a questão. Não é disso que se trata.
Ele até deu a justificativa, né, doutor Eduardo Bolsonaro, de que houve precedentes na pandemia, né? E aí daria para comparar, né, essa situação com a atual, até porque na pandemia era outra situação, né? A gente tinha proibição de viajar, a gente tinha tudo acontecendo remotamente, né? Então esse precedente justifica, né, esse argumento aí do Eduardo Bolsonaro. A pandemia é algo fora, né? Foi algo fora da normalidade, não esta como outras pandemias, que justificaram medidas extras também e específicas para aquele momento. Não né? era para um deputado. E também, aí você fez o cumprimento que ia fazer. E não pode ser pessoal. Você não pode personalizar essa questão. Aliás, falando em personalização, eu vou até acrescentar um outro ato. Se houvesse uma declaração de estado de sítio, também não poderia perder o mandato. Essa é uma exceção constitucional, que também não é a nossa ordem, mas talvez possa surgir essa discussão aí das bases das discussões políticas aí mais acaloradas. Mas quem decreta estado de sítio é chefe de estado, né? Sim, claro. É só pro ouvinte saber. Ainda tem uma proteção, né? Para um estado, porque as restrições do estado, de forma geral aqui, tá? Elas são sempre excepcionais. E quando elas são excepcionais, você tem que ter, né, uns regramentos diferentes. Naquele período que é efêmero, não é para ser para sempre. Presidente da Câmara, Hugo Motta, eu acho que eu não tinha colocado aqui o que ele disse, né? Eu fiz uma brincadeira com o home office, mas ele diz o seguinte, presidente Hugo Motta: não há previsibilidade para o exercício do mandato à distância no regimento da casa, né? Claro. Ou seja, ele está negando já o pedido do deputado. Se a Constituição prevesse, o regimento poderia colocar essa cláusula. E eu vou até um pouco mais além. O deputado, ele é o representante do povo brasileiro. Pois é. É aqui que ele tem que exercer as funções dele, seja que deputado for, não fora, a não ser numa missão diplomática, uma missão da casa, num período especial ou numa enfermidade. Pois é, e o Eduardo Bolsonaro, ele não vai presencialmente à Câmara desde março, né, doutor? Ele tem participado aí de comissões, subcomissões online, né, audiências aí online, e existe até uma prerrogativa para isso, né? Por quanto tempo ele pode ficar participando de forma remota dessas reuniões, comissões aí internas? Eu acho que ele não participou nesse período, porque ele estava com o mandato afastado. Ele pode ter assistido, mas não foi uma participação oficial nas comissões. Só assistiu remotamente, porque ele mas pediu não uma licença, né? Ele pediu uma licença para tratar de assuntos pessoais. Ele pode ter participado de algumas sessões de algumas comissões, absolutamente lídimo, como qualquer cidadão, mas sem contar que era o deputado, membro da comissão, com direito a voz e voto. Por exemplo, quando existiam, né, muitas dessas, saindo um pouco desse caso, mas quando existiam algumas investigações contra o governo, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, que não era de CPI, ele ia assistir sempre. Isso o deputado pode fazer, o senador, seja quem for. Não só pode, como qualquer cidadão pode também, né? As sessões das comissões do Congresso são públicas, eu já assisti inúmeras delas. Mas é assim, primeiro fala lá a mesa dos trabalhos da comissão, depois os deputados daquela e senadores daquela comissão, depois os demais parlamentares, depois o cidadão. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, na verdade trazendo, né, a fala do próprio deputado que está nos Estados Unidos. Abre aspas. Não reconheço falta alguma, não renuncio ao meu mandato, não abdico das minhas prerrogativas constitucionais e sigo em pleno exercício das funções que me foram conferidas pelo voto popular. Fecha as aspas. Mas é ele quem decide isso? Não, mas ele tem todo o direito de se defender, né? Não, aliás, ele tem assinado alguns comunicados como deputado em exílio. Eu já vi isso, né? Ele mesmo se autoproclama um deputado em exílio quando ele soltou notas oficiais sobre o tarifaço do Trump. Embora possa parecer contraditória as duas atitudes do mesma pessoa, ele tem todo o direito de tentar se defender. E hoje ele é um parlamentar no exercício do mandato. E também não é falso isso, ele continua no exercício. Ele não está vindo, mas a punição só com terço de faltas. Sim. Então ele está recebendo, né? Desde que ele voltou, ele está recebendo. Né? Ele pode participar agora das sessões da Câmara oficialmente, né? Porque ele voltou. Não ele online. Não, algumas talvez comissões possam fazer algumas reuniões. Não, comissão sim, eu pergunto da sessão. Na sessão não, só em casos excepcionais, com autorização da mesa dos trabalhos, e assim que funciona. Onde nós temos uma lição que ela é quase secular do Supremo Tribunal Federal, do ministro Carlos Maximiliano, lá na década de 50, que é a seguinte: onde a lei ou a Constituição não distingue,
não cabe ao intérprete distinguir. Até essa questão das comissões, há a informação de que ele participou, sim, de forma remota, de uma subcomissão da Comissão de Segurança Pública da Casa. Então, dependendo da situação, consegue, né? Claro, é uma subcomissão, ela não é assim, não é, digamos assim, toda a comissão pode desdobrar. Subcomissão para estudar a saúde, subcomissão para estudar a segurança, subcomissão para estudar a constitucionalidade. Isso é da praxe. Ele pode ter participado remotamente dessa, mas não constou lá como presença do deputado na comissão, que ele é membro, porque ele estava afastado. Né? É isso que eu queria perguntar. A presença de um legislador, seja deputado, senador, seja vereador, seja quem for, ela se dá no momento das sessões ou não? É no dia a dia, como qualquer outro funcionário da própria Câmara, por exemplo? A sessão, digamos assim, do plenário é, digamos, o órgão máximo, né, de um parlamento, né, de um órgão colegiado e de um parlamento no caso concreto. Mas no dia a dia as atividades são inúmeras, né? Quem tem aquela visão, o deputado vai para Brasília, trabalha de terça a quinta, tal, né? A gente escuta isso provavelmente. Tem uma visão absolutamente equivocada do que é o trabalho de um parlamentar, né, aquele que se dedica, né, aos votos que recebeu. Reunião reunião com a mesa diretiva na segunda noite, reunião de liderança terça de manhã, as comissões terças às tardes e quartas de manhã, os plenários às quartas à tarde sem hora para terminar, e quinta de manhã quando tem que arrematar algum destaque que não conseguiu no tempo anterior. A relação com a sua cidade, a sua base eleitoral, que normalmente é feita nos finais de semana, absolutamente essencial para o cara conseguir manter, oxigenar o mandato, pegar as ideias. Então não é uma coisa simples, não, é uma atividade bem complexa. Mas é presença? É presencial. Não, mas conta como presença no trabalho? Não, a presença no trabalho, aí que está a dificuldade da punição, e por isso que ela vai demorar. Então tem gente que faz conta que ela vai dar em novembro esse ano, tem gente que faz conta que ela vai dar só em fevereiro do ano que vem, porque nós temos um recesso aí em janeiro também, porque só vai contar nas sessões plenárias, não nas comissões, que são de quarta e quinta-feira, normalmente 2 por semana. Mas aí, se ele consegue justificar, entre aspas, essa falta, ela não é contabilizada, ele consegue alguma alegação para fazer isso, doutor? Ou só contam ali faltas injustificadas? Eu acho que no caso dele vão contar como faltas injustificadas, né? Uhum. É uma situação quase que sem precedentes. Você vai ver, né, como é que você conta esse número, você vai dar isso em novembro, você vai dar em outubro, você vai dar em janeiro, mas uma hora esse limite vai estourar. De repente pode ser que tenha uma semana que ele tenha alguma enfermidade, ele tenha até uma licença médica, talvez, né? Tô pensando alto aqui, nesse período, né? Que aí poderia não contar, mas uma hora ele não vou regressando ao país, isso de fato vai acontecer, né? Nós queremos saber, é aquela questão, né? É um evento futuro, né, quanto a que ele vai acontecer, mas incerto com relação à data que isso vai acontecer. A questão não é se, mas quando. Exatamente. Isso, né? Aí você foi muito melhor do que eu. Quantos políticos que às vezes são presos na esfera criminal e ficam doentes, né? A gente já viu isso muitas vezes, né? Mas às vezes acontece também, né? Às vezes acontece. Doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público eleitoral, trazendo pra gente tudo o que acontece nesses bastidores aí do direito público, né? Que tá cada vez mais agitado, cada semana um fato novo. Muito obrigado pela participação com a gente aqui, doutor. O prazer é meu, um bom final de semana a todos, aos nossos ouvintes, muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Até sexta que vem. Agora, 3h28.